Volta com o nosso programa Vitrine, ao vivo pela sua TV Vila Imperial. E agora, no nosso segundo bloco, estamos trazendo novamente o professor Kleber Alves, que esteve aqui conosco, retornando de um congresso internacional. Ele foi um dos poucos convidados para participar do ILAG e apresentar trabalhos, porque a área de pesquisa dele é na área de justiça gratuita, né? E ele atua como defensor público, professor da Universidade Católica de Petrópolis. Boa tarde, professor Kleber. Boa tarde, professora Kátia. Obrigado aí pela oportunidade de novamente estar com nossos telespectadores aí do programa. Muitas atividades, muitas participações, muitos congressos e eventos. O que representa, você retornou recentemente de Angola, né? Uhum. O que significa, na verdade, o que representou a sua ida a Angola, né? Por que o Brasil está nessa relação com Angola, participando ativamente através de um trabalho que você foi apresentar lá? Pois bem, tudo começou, de certa forma, muito recentemente até. Em abril deste ano, a Defensoria Pública da União organizou um evento, uma reunião em Brasília, congregando representantes dos países de língua portuguesa para compartilhar experiências, fazer um intercâmbio sobre o que estava acontecendo em termos de assistência jurídica gratuita nos diversos países, naturalmente oferecendo a expertise do Brasil no que já foi conquistado nesse campo. E eu sou defensor do Estado, eu não sou defensor da União, mas por ter um trabalho de pesquisa acadêmica nessa área, além de ser defensor, eu fui convidado pela Defensoria da União para fazer uma palestra nesse evento em Brasília, sobre os diversos modelos em direito comparado de assistência jurídica. E foi muito fecunda esse encontro em Brasília, e dali surgiu um grupo chamado RIPAGE, que reúne e congrega essas instituições dos diversos países. E, dentre os países presentes, todos os países de língua portuguesa, à exceção do Timor-Leste, a maioria deles são africanos, como nós sabemos, né? Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, e Brasil, Portugal. Então, estava presente o vice-ministro da Justiça de Angola e uma assessora do Ministério da Justiça. E esse evento gerou repercussões em Angola, e aí vamos então falar a perspectiva do que estava acontecendo em Angola. Pois bem, acho que como muitos devem saber, Angola é um país que viveu até 8 anos atrás numa seríssima guerra civil, né? Um processo de independência recente, da década de 70, em 1975, então um país que só recentemente conquistou a sua independência, e mesmo o maior período de tempo da história recente do país foi envolvido em guerra civil, de modo que as instituições do país não existiam. Não existe. E aí, de 8 anos para cá, houve a pacificação, democratização, e começaram então a estruturar as leis e fizeram uma nova Constituição, que foi aprovada em fevereiro deste ano, de 2011. Então veio a calhar esse evento em Brasília, porque eles, na Constituição deles, aprovada em fevereiro de 2011, previram expressamente que a assistência jurídica gratuita aos carentes, prestada pelo Estado, deveria ser feita pela Defensoria Pública. E nitidamente tiveram como referência o que existia no Brasil, embora não conhecessem muito, mas ouviam dizer e colocaram lá na Constituição que iriam adotar esse modelo. E por conta desse intercâmbio de abril, como prioridade, imagine, um país que está em construção, uma Constituição que ainda não tem nem 10 meses, fevereiro para cá dá o quê? 8 meses. Assimilar então, isso? Assimilar e ter que colocar em prática, fazer as leis que estão previstas na Constituição. Tem assuntos diversos, mas o Ministério da Justiça decidiu priorizar a instituição da Defensoria Pública no país e fazer uma lei para estruturar essa defensoria. Dado até o próprio perfil mesmo, né? Da realidade social, econômica e tal. Então, o que eles fizeram? O Ministério da Justiça organizou um workshop no dia 26 de julho, fez uma semana ontem, em Luanda, que é a capital de Angola, e mandou um ofício para o Brasil, para a Defensoria Pública, convidando 3 defensores públicos do Brasil, 2 defensores federais e mais eu como defensor estadual, para palestrarmos nesse workshop e oferecer subsídios para que eles possam, à luz das informações vindas do Brasil, mas considerando a realidade específica deles, fazerem os ajustes para conceber um projeto de lei que possa implantar a Defensoria Pública em Angola. Você esteve lá e certamente, até mesmo para participar desse evento, foi buscar informações. Uma curiosidade, né? Um país que vem aí se reconstruindo, na verdade não sei nem se reconstruindo, mas construindo ou se reinventando, né?
é óbvio, para você constituir uma defensoria, quer dizer, como está a justiça, né, neste país, né? Por exemplo, na sua presença mais recente aqui conosco, nós estávamos falando, né, de como se dá o nosso processo, a nossa justiça. Nós temos uma defensoria, você até fez um paralelo com países europeus, enfim, que inclusive até estão querendo aprender conosco também, né? Angola, como é que está em termos de, por exemplo, de defensor, de promotor, de juiz, como é que está essa assistência? Muito, muito incipiente, né? As instituições todas estão se estruturando. Conversando com interlocutores lá, a realidade do país há 30 anos atrás era tão assim, diríamos assim, deficiente no que se refere à existência de pessoal qualificado para assumir as funções públicas, as funções de Estado, que houve situações de nomearem juízes sem curso superior, por exemplo. Sem curso de direito e nenhum curso superior. Quer dizer, isso era uma realidade não atual, mas de 30 anos atrás. Era necessário criar as instituições. E, naquele momento, era uma realidade de Guerra Fria, de socialismo marxista, então, uma outra forma de organização do Estado. Já atualmente, a situação já está se consolidando, né? Acho que você vai tentar mostrar para o nosso telespectador nós estamos aqui acomodando o jornal que é de um Angola, jornal que repercutiu esse evento, esse workshop da última terça-feira, onde expressamente eles dizem que vão criar a Defensoria Pública até o final do ano. É uma expectativa muito grande no país. Muito grande. Então, você perguntava sobre a justiça. Hoje em dia, eles já têm os tribunais constituídos, mas o número de profissionais, por exemplo, eles têm menos de 2.000 advogados para o país inteiro. Ou seja, não há quantidade suficiente sequer para dar conta, diríamos, do mercado privado. Quer usar essa câmera aqui, Ronaldo? Você quer usar essa câmera? Então, não há sequer número suficiente de advogados para dar conta do mercado. E eles veem na Defensoria uma possibilidade. Vamos imaginar, concretamente, eu conversando com a ministra da Justiça, a doutora Guilhermina, inclusive tem logo a foto dela aí abaixo dessa matéria, ela dizia assim, olha, há províncias do interior do nosso país que não há um advogado lá. Os advogados estão muito concentrados em Luanda, como grande parte da população. Por causa da guerra, as pessoas fugiam do interior e vinham buscar segurança no centro, na capital. Então, não se vai conseguir que um advogado particular queira ir para o interior para trabalhar lá, porque ele não tem mercado, não tem infraestrutura, etc. Enquanto que se o governo cria um cargo de defensor, faz um concurso, ele sabe que ele vai ter o salário dele, a remuneração dele garantida, isso vai ser um vetor de desenvolvimento para aquela região. Mas não acho que vamos conseguir. Não, vamos? Vamos conseguir? Que bom. Podemos? Então, eu dizia, a justiça ainda está muito sendo construída, né? A carência de profissionais é muito grande, mas eles estão muito animados com as possibilidades multiplicadoras que a Defensoria Pública gera. Eles hoje, no que se refere à assistência jurídica gratuita, seguem um modelo que herdaram de Portugal. Inclusive, estava presente o presidente da Ordem dos Advogados de Portugal e houve um certo, vou dizer mal-estar, mas em que eles estavam tentando vender, vou usar uma linguagem mais coloquial, vender o peixe deles, dizendo que o modelo que eles adotam seria mais avançado, mais qualificado. O modelo que eles adotam, então, é de advogados particulares, como o modelo europeu típico, em que o Estado paga caso a caso quando o advogado vai fazer uma representação. Acontece que, num país como Luanda, que não tem advogados suficientes, então, nessas províncias onde não tem advogado, mesmo que em tese o governo quisesse pagar um advogado para defender uma pessoa carente na base do caso a caso, não há advogado, porque ele não vai aceitar ir para aquela cidade. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, que eu trabalhei muito na minha palestra, eu usei esse paper aqui, que é um trabalho escrito em 2003, relatando a experiência da África do Sul. E eu achei que a minha palestra lá não deveria focar tanto no primeiro mundo, Estados Unidos, França, que foram objeto da minha pesquisa de doutorado. Deveria direcionar mais para a realidade da América Latina e de África, que são mais condizentes com a realidade angolana. Então, eu usei isso como referência, que retrata que na África do Sul, antes do apartheid, usavam o modelo tradicional europeu do judiciário, do caso a caso, do varejo. E que isso se tornou de maneira... Não dava conta com a inserção social de vastas populações e dados aqui objetivos, inclusive, de custo-benefício, em que a implantação do modelo de defensoria pública na África do Sul reduziu em pelo menos 1/3 os custos na base do, por caso, né, do custo de individual, per capita, do serviço prestado. Então, eu procurei bater nessa tecla, demonstrando, olha, a realidade de defensoria pública é uma realidade que está presente em países da América Latina e da África,
porque ela pode oferecer um custo-benefício adequado para as necessidades desses países. Então, essa participação sua lá, levando, de uma certa forma, apresentando, claro, a expertise do caso brasileiro, e você fazendo essa ponte aí também com a África do Sul. Dois contextos que se justifica a Defensoria Pública neste modelo. E aí vamos voltar para aquela sua participação no ILAG, que eu achei assim, muito interessante essa distinção que eu desconhecia, né, dos formatos na Europa e no nosso caso brasileiro. Então, seria errôneo dizer que o nosso modelo de defensoria é um bom modelo? Eu sustento, como acadêmico, defensor é uma posição institucional, corporativa, é normal, mas eu acho que eu preciso me posicionar aqui como acadêmico, estou aqui nessa condição também, né? O que as pesquisas demonstram é que todo modelo tem virtudes e defeitos, e que esse modelo tem que ser ajustado à realidade cultural, histórica, social de cada país. Qual é a grande virtude do nosso modelo de defensoria pública? Eu não vou dizer que ele é melhor ou pior do que quem quer que seja, mas para certas realidades ele é mais adequado. Qual é a grande virtude do nosso modelo? É exatamente essa otimização de custo-benefício, em primeiro lugar, e a questão de uma visão holística, uma visão integrada da defesa. Se você tem o modelo do judicare, você tem o advogado cuidando do caso judicial. Agora, a educação jurídica, a orientação, a questão preventiva, de consultoria... Isso não é pensado. Ele escapa à lógica do sistema. Ele pode até ser pensado, mas o modelo não é receptivo a viabilizar... Não integra essas exatamente questões. São caixinhas, Porque, né? por exemplo, como é que você vai remunerar o advogado? Você vai remunerar por cada caso que ele pegar. Ah, não, então você pode remunerá-lo por 1 hora de consulta jurídica que ele der a alguém. Ele não vai promover nenhuma ação judicial. Ele vai ficar no escritório e se ele atender alguém para dar uma orientação, você paga ele pela hora que ele gastou. É possível isso? É, mas você entende que isso é mais complexo? Entendi. Ou seja, a individualização do conflito e do atendimento, ela pulveriza e desfoca uma coisa que você pode pensar no coletivo. Enquanto que o modelo de defensoria, inclusive para gerar um custo-benefício maior, você vai procurar campanhas educativas, produção de material didático, etc., e atuação, palestras do defensor, orientações macro, que vão ter um efeito multiplicador mais eficiente para a realidade dos nossos países. Não, eu acho que inclusive uma preocupação maior no se pensar o acesso à justiça. Exatamente, formular uma política. Enquanto que o advogado, vejam bem, qual é a lógica? No advogado, no individual, se você tiver 10 mil causas, isso vai gerar mais renda para os advogados, naturalmente. Então, qual vai ser a tendência do advogado? Querer que haja uma multiplicação do número de demandas. O defensor, não. O defensor, se ele tiver 10 mil causas, ele não vai dar conta de viver, porque ele vai ter que se virar e dar conta das 10 mil causas. Então, de repente, ele vai criar mecanismos não de evitar o acesso à justiça. Pode dizer, também o lado ruim que a gente tem que evitar, é dizer assim, então o defensor não vai querer propor ação porque ele não tem mais trabalho. Isso não pode, porque se ele fizer assim, ele será fiscalizado e poderá ser punido até por desídia profissional. Mas ele vai tentar prevenir aquelas situações, dar orientação e tentar resolver a questão coletivamente, porque ele não vai ganhar, não vai multiplicar os ganhos dele pelo número de ações que ele tiver a mais. Então, inclusive, isso a secretária Flor Bela, está aqui, ó. Flor Bela Araújo, que é a secretária de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, ela percebeu isso no nosso seminário e ela diz expressamente isso, que a instalação de uma defensoria pública, através de mecanismo de mediação, de conciliação, etc., pode, inclusive, diminuir a demanda do judiciário e reduzir custos do Estado. Falando em conciliação e mediação, como é que estamos em termos de conciliação e mediação no Brasil? Ainda engatinhando, porque a nossa cultura jurídica que nós herdamos não foi muito focada nessas práticas. Essa é uma cultura da última década que está se difundindo. A professora Adriana acabou de falar que a UCP tem sido leading case nesse tipo de questão, de trabalhar com os próprios alunos, né? Valeria a pena até futuramente pensar em convidar a professora Cristiane Henriques, que é a nossa professora dessa disciplina, que fez um mestrado nessa temática e que já há mais de 15 anos vem pesquisando isso e que implantou no nosso núcleo de prática jurídica uma atividade de mediação que hoje em dia está se expandindo para o judiciário. Mas isso é importante ser feito na formação jurídica
jurídica, porque os profissionais... É algo cultural, né? Exatamente, tem que mudar. Ou seja, eu tenho um problema jurídico, o profissional formado há 30 anos atrás, ele pensa, qual a ação que eu vou mover para resolver o problema? Começa a pensar, né? Entra na justiça. Qual é a causa que eu vou propor? É preciso mudar. Tem um problema jurídico, qual o modo de solução de conflito mais adequado? É o judicial ou o extrajudicial? Sendo extrajudicial, qual a porta, qual o caminho mais adequado? Então, nós estamos ainda... mas a Defensoria Pública também é uma instituição que promove, com bastante ênfase, esse tipo de prática. Só para esclarecer, eu, por exemplo, leiga, né? A distinção, porque fala assim, conciliação e mediação. São dois procedimentos distintos. Totalmente distintos. Totalmente distintos. Esclareça. Bem, eu não sou expert nisso, mas os mais tradicionais são conciliação, mediação e arbitragem, que se fala, mas existem outros. Nos Estados Unidos, uma teoria que foi formulada para tentar explicar esse fenômeno, usou a expressão em inglês de multi-door. Door, porta em inglês, dizendo que existem várias portas para você acessar e cada porta vai encaminhar o problema de uma maneira. Então, a conciliação, ela ocorre quando há uma figura do conciliador, que é um externo ao conflito, mas que esse conciliador interfere na busca da solução, participa ativamente, propondo solução para a questão. O modelo de mediação, grosso modo falando, supõe sim a participação de um mediador, que também é um terceiro externo, mas esse mediador deve ficar neutro. Ele não pode interferir propondo solução, ele deve levar as partes a elas mesmas chegarem à conclusão de qual é a melhor solução para o seu problema. Ele precisa ter um distanciamento maior. Então, o conciliador, ele participa ativamente, conduzindo, diríamos assim, qual a solução adequada. O mediador não, ele é apenas um facilitador do diálogo para que as próprias partes, a partir dos toques que o mediador vai dando, por isso é muito mais sofisticada a mediação do que a conciliação, para que as próprias partes possam chegar à conclusão de qual o melhor meio delas mesmas resolverem o problema. E a arbitragem? A arbitragem, na verdade, também é um terceiro que vai, como um árbitro, julgar a causa. Ele julga, mas ele não é um juiz estatal, é uma justiça privada. É quando as partes entendem que a questão, às vezes, é de ordem técnica, por exemplo. Um conflito que envolve uma questão de engenharia, uma questão eminentemente técnica. Ora, um juiz do Estado, para julgar aquela causa, o que ele vai fazer? Ele não conhece da tecnicidade. Quem foi o causador do dano, quem é culpado, quem não é. O que o juiz talvez vai ter que fazer? Nomear um perito, um engenheiro, para analisar aquela causa e dar um parecer sobre o aspecto científico, técnico-científico da mecânica e da dinâmica do fato. Muitas vezes, então, é melhor você procurar um árbitro que seja alguém que conheça bem daquela área, que não necessariamente é jurídico o problema, e esse árbitro vai dizer, olha, houve esse acidente aqui, um acidente aéreo, um acidente marítimo, gravíssimo, que gera consequências. As pessoas que estão envolvidas, as empresas, não são inimigas, é diferente do conflito jurídico, que há uma subjetividade envolvida. As pessoas envolvidas vão ter que continuar tendo negócios entre elas. Elas não querem criar um conflito, uma beligerância. Elas querem apenas ver o que é justo, quem é culpado, quem não é. Eu sou o gerente, não sei qual foi a culpa nenhuma. Aí a minha empresa que é a culpada, quanto que é a indenização? Vamos pagar. É a sua? Qual a participação da sua? Ou seja, é uma justiça privada mais técnica do que propriamente de conteúdo jurídico estrito sensu. Mas isso se formaliza na justiça? Não, é a justiça arbitral. Então, o Estado reconhece a possibilidade de as partes, ao invés de... as partes que têm que decidir têm que ser bem disponíveis. Isso aí, por exemplo, isso é lavrado? Elas fazem um contrato arbitral. E nesse contrato elas dizem, nós vamos solucionar o conflito dessa maneira. Nós vamos nomear árbitro tal empresa ou tal pessoa. Porque às vezes a arbitragem não é uma pessoa física. Às vezes precisa de um conjunto de técnicos que formam uma empresa, um escritório de arbitragem, que tem advogados, que tem peritos, que tem engenheiros, que tem arquitetos, geólogos ou qualquer outra coisa, que forma aquela equipe e aquele escritório vai ser contratado por ambas as partes para dar uma sentença arbitral, solucionar o caso. E as partes, ao fazerem o contrato, para que isso tenha valor, porque senão não vai valer de nada, elas declaram que elas se submeterão àquela decisão. E aí elas não podem mais discutir aquilo na justiça, porque elas abriram mão de solucionar aquilo pelas vias estatais e optaram por uma justiça privada. Isso é arbitragem e é uma porta muito eficiente para certos tipos de conflitos. Porque se o juiz estatal for resolver isso, o que ele vai fazer? Ele vai ter que nomear um perito, vai ter que pagar os honorários desse perito e a pessoa, além de pagar os honorários do perito, vai pagar também as custas do processo. E vai ter que ficar esperando a lentidão, porque a justiça está entupida de casos que só a justiça pode resolver,
há certas questões que são de interesse público do Estado e que o Estado não permita às pessoas livremente de acordarem. Por exemplo, uma questão de pensão alimentícia. Isso é interesse público, é interesse de menor, de incapazes. Então, eu não posso combinar e fazer um acordo de pensão alimentícia e dizer isso aqui não vai para a justiça, porque isso tem interesse estatal, público. Então, fiz um acordo, que bom, resolvemos a pensão. O juiz tem que homologar e saber se aquele acordo está atendendo os interesses efetivos dos incapazes ou se a parte mais fraca, porque às vezes a mulher é mais fraca, assina um acordo, mas ela não está sob pressão. Por isso que o Estado tem que tutelar esse tipo de relação, porque tem um interesse público. Então, o Estado não pode abrir mão desse tipo. Agora, o interesse de duas empresas totalmente privadas, interesse comercial, etc., são maduras e conscientes suficientemente para gerar as consequências dos seus atos, das suas decisões. Professor Kleber, resultado da sua participação lá, né? Nós foi fazer uma palestra, uma apresentação. Quais são os frutos, né, dessa integração Brasil-Angola? Eu acho que é a oportunidade de participar, né, da construção de instituições de um país que está se desenvolvendo, a experiência que a gente tem adquirido de ver outras realidades e trazer isso para os nossos alunos, para os nossos pesquisadores, não é? E eu acho que vão gerar frutos aí esse intercâmbio não vai acabar por aqui. Certamente. Ou seja, depois no processo de implementação, de capacitação dos defensores, são oportunidades que surgem para nós brasileiros colaborarmos também com o país irmão, como é o caso de Angola. Olha, parabéns pela sua participação, mais uma vez aí se destacando no cenário internacional, né? Obrigado. E sucesso, mais sucesso na sua atividade como defensor, também como acadêmico. Agora vem o mestrado, né? O mestrado, empreender aí, né, atuando, né, como um dos coordenadores também. Aliás, o projeto do mestrado também a partir de um trabalho seu também, né? Você tem um pouco da tua dedicação. Lá no início a gente deu alguns passos, mas agora concretamente foi na gestão da professora Adriana. Sim, né? Eu acho que realmente isso tudo é consequência aí de um trabalho integrado de todo o corpo docente da instituição, né? Sucesso para vocês no mestrado e quando houver novos eventos, novas participações, esteja conosco aqui, que é importante que nós saibamos. Tá bom, muito obrigado. Boas ordens. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos.